Se você acredita que você é capaz, que você consegue, todo o seu trabalho vai repercutir isso, vai refletir isso. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um 001 Cast. Eu sou a Vitori, vocês já devem me conhecer, mas vou me apresentar. Eu sou coordenadora de novos negócios aqui da área, eu sou a Girl Boss, que traz a cultura diferente aqui pra gente. E hoje eu trouxe uma participante, uma convidada mega especial, que me conhece desde o dia 1 aqui de Cogna, que é a Kátia Caprioli. Eu vou deixar ela se apresentar rapidamente, mas é uma honra estar aqui com ela, porque, como eu falei, eu conheço ela desde o dia 1, ela viu toda a minha trajetória, desde que eu entrei no programa como trainee até hoje, assumindo a posição de coordenadora. Então, Kátia, seja bem-vinda ao podcast da 001 Cast. Se quiser se apresentar rapidamente para a galera que está ali te ouvindo conhecê-la. Oi, Vi, obrigada pelo convite. Eu sou a Kátia, sou gerente de mídia aqui da Cogna. Eu estou há 4 anos aqui na Cogna. Hoje eu gerencio um time de mais de 38 pessoas. A gente gerencia um investimento acima de 200 milhões e é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gata é babado, viu, gente? A gente vai começar com a pergunta 1, que é uma pergunta que eu fico muito curiosa, inclusive. A gente tem aqui o roteiro, mas é uma pergunta que eu, como numa posição abaixo sua, digamos, coordenadora para subir para gerente, eu gostaria até de conhecê-la melhor nessa perspectiva, que é como que liderando 38 pessoas, como você falou, como que você cuida da sua energia, da Kátia no pessoal, para lidar com toda essa pressão, com esses 200 milhões junto com 38 pessoas? Como é que é isso, Ká? Vitori, eu acho que eu já passei por várias fases aqui dentro da Cogna e o que eu descobri, o que eu percebi é que para a gente conseguir gerenciar um time tão grande como esse, a gente precisa estar bem. Eu costumo dizer muito pro meu time que aquela frase do avião é muito verdade, né? Primeiro você coloca a máscara em você para depois poder colocar no outro. Então, eu tento equilibrar muito bem a minha vida pessoal com a minha vida profissional, vivendo a vida fora daqui. Então, conseguindo balizar muito bem o meu horário e fazendo minhas atividades fora da Cogna. Isso é muito importante para mim, para eu conseguir estar bem, para eu conseguir suprir esse time. Então, eu tenho a minha rotina ali de exercícios que eu sigo muito e que, inclusive, a gente até incentiva o time a participar do Gym Reds, que acho que está muito em alta hoje. Então, eu pratico yoga nos finais de semana, eu pratico velocity. E eu amo viajar. Eu acho que viajar é um momento que me ajuda a desconectar um pouco dessa pressão que é o cargo que a gente ocupa, sabe? E isso permite que eu esteja bem. Além disso, eu acho que eu também sempre busco incentivar o time nesse tipo de atividade. Então, acho que no tempo que você esteve com a gente, você percebeu. A gente está sempre fazendo ações, atividades, coisas que geram interação com o time fora do ambiente de trabalho. Fora sobre o tema de performance, de entrega, de demanda, de meta, sabe? É importante, né? Essa cultura para além só do resultado ali, é o que sustenta, às vezes, o resultado, né? E sempre foi assim, Cal? Teve algum momento que você percebeu que se você focasse só no corporativo 100% ia ser impossível, digamos assim? Você percebeu que ia se esgotar muito? Ou você sempre teve essa consciência, assim? Você teve um despertar? Eu acho que desde que eu virei líder sempre foi assim. Aqui na Cogna sempre foi assim, mas em outras experiências que eu já tive na minha vida profissional foram mais complexas. Então, eu já tive um momento de pressão muito grande. Eu já trabalhei em agência de publicidade e agência existe uma pressão e uma cobrança e uma entrega muito grande. E na agência não tinha esse clima e eu também não tinha essa vida. Eu tinha uma vida bem workaholic e eu percebi que isso não me deixava evoluir tanto. Eu acho que quando eu consegui tornar a vida mais leve, equilibrar melhor a vida profissional com o pessoal, eu consegui crescer e evoluir profissionalmente muito mais. É nítido isso, sabe? É o yin yang, né? Não adianta. Se a gente focar só em um dos extremos, a gente se esgota, né? Exato. Tem uma outra pergunta, agora que a gente conheceu mais o seu lado pessoal, que quando eu vi essa notícia no LinkedIn, eu fiquei muito animada. Primeiro porque eu já acompanhava seu trabalho, mas também porque é um reconhecimento de mercado global gigante, que foi quando o seu trabalho foi citado no livro do Philip Kotler, né? Se você puder dar um contexto para a galera de quem é Philip Kotler, rapidamente, mas também como foi para você quando você percebeu, assim, quando você recebeu esse reconhecimento, qual foi a sensação? Certo. O Kotler, eu acho que ele é o pai do marketing, eu não sei se esse é o termo correto, mas todo mundo que estuda marketing estuda o livro do Kotler. Então, quando a gente recebeu essa notícia, eu acho que não tem nem palavras para mensurar o prazer, o orgulho que é ter o nosso trabalho citado num livro como esse, sabe? É engraçado porque a gente tem um caminho no marketing de sempre ficar estudando, aprendendo, estudando, e você não estar mais estudando e sim ajudando a construir a história é algo
imensurável, sabe? O prazer que dá e ver o trabalho que o time inteiro continuou a construir. Uhum. Imagina, né? Os próximos que entrarem e vão estudar no marketing, que vão ler, vão lá ver, né, o seu trabalho. Isso é algo, um impacto que eu imagino que seja Exato. impagável, Eu fico né? imaginando isso, uma pessoa que tá ali no primeiro ano da faculdade, Aham. lendo um livro que conta um case que a gente conseguiu construir aqui, sabe? Isso é incrível. Da hora. De encontro com o que a gente está falando, eu queria saber, Cá, se existe alguma habilidade, pode ser soft skill, hard skill, que você desenvolveu apenas quando você virou gerente. Como você falou, teve algumas experiências com agência de publicidade, que é um, um dia a dia diferente, mas quando você virou gerente, quando você recebeu lá a promoção, carta de promoção, gerente, teve algo que mudou para você, que você percebeu? E preciso desenvolver isso para ontem. Eu acho que sim, duas coisas principais. Eu acho que a primeira é você entender. Quando você é coordenador, você já tem um desafio muito grande que é sobre você não entrega muito mais sozinho. Você precisa conseguir direcionar o seu time para entregar. Uhum, Quando você vira gerente, eu acho que essa habilidade ela se torna ainda mais gritante, porque você tem um coordenador abaixo de você. uhum, Então, a liberdade de deixar o time construir da forma dele é muito maior. Quando você é coordenador, você tem um time que te busca ainda. Por mais que você precise uhum, ajudar a construir, o time te busca. Um coordenador, não. Então, dar essa liberdade e essa autonomia é desafiador. E é algo uhum, que a gente constrói com o tempo. Então, eu diria que essa é a primeira habilidade, dar esse espaço para que essa construção seja feita pelo seu time. E a segunda habilidade, eu acredito que é o relacionamento. Existe um desafio muito grande de o peso da palavra que você fala quando você é gerente. uhum, Então, esse para mim foi um desafio também de entender. uhum. E, Cá, hoje, tem alguma habilidade que você acredita que seja essencial para um profissional de mídia de sucesso, ou a pessoa que está lá na lista sênior, que olha para cima e quer continuar seguindo carreira dentro da área de mídia? Você acredita em uma habilidade que seja essencial para essa pessoa desenvolver? Eu acho que ser aberto às tendências. Então, nesse momento, a gente vive a onda da inteligência artificial. Essa, para mim, é o essencial que o novo profissional consiga se adaptar e utilizar isso no seu dia a dia, não ir contra. E conseguir reinventar o modelo de trabalho, porque hoje na mídia, inteligência artificial já existe. Mas se Uhum, você seguir só a onda e não conseguir reinventar como construir o seu trabalho com inteligência artificial, a gente vai perder um espaço para o mercado que está sendo modificado. uhum. Ainda mais em mídia, né? Porque eu lembro quando a gente fazia projeto juntos, a gente já tinha um algoritmo lá, a gente já fazia análises bem robustas, né? Exato. Principalmente a Cogna, por estar num posicionamento de maturity ali, que o Google nos apoia de alguma maneira para a gente ter acesso a alguns algoritmos antes do mercado, mas hoje a gente vê no processo também, né? Até no hackathon, eu lembro que a gente teve esse momento de parar as máquinas para entender como a IA pode ajudar, né? Hoje viram 360, não é mais só no algoritmo, né? Exatamente. E pensar com inteligência artificial, não só seguir a onda. Eu acho que esse é o grande Uhum. desafio, você se reinventar com inteligência artificial. Sim, até porque o meio que a gente sempre fala, né, que a IA não é o fim, ela é o meio. Exato. Mas o meu meio, às vezes, é diferente do que você precisa para chegar no seu fim, então o meu fim é outro. Então, ter esse senso crítico para a IA, a gente está passando por uma crise muito grande de repetização. Não sei se você já se deparou com talentos que se vendem como talentos e realmente talvez sejam. E na hora de você ver na prática, você percebe que é uma repetização, não tem um ele ali, e isso fica nítido. É muito fácil você perceber um profissional que usa a IA como meio, e quando você conhece um profissional que você percebe que está construindo fluxo com AI, Ctrl-C, Ctrl-V. E, gente, não façam isso, porque a gente que está aqui no campo da liderança é muito fácil perceber, É perceptível. né? E é frustrante até, chega a ser assim, porque é uma ferramenta tão valiosa, quando a gente vê o resultado, a gente fica, gente, não é possível. Dá para usar de uma maneira tão sábia, algo que vai potencializar e vai te ajudar mesmo, e a pessoa realmente se limita, né? Como você falou, fica refém ali do Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. E esse é o desafio, é conseguir utilizar isso da melhor É. maneira. Maravilha, Cá. Agora, voltando pro pessoal, mas ainda profissional, né? Quando você sentiu que você era referência, assim, que você reconheceu, tipo, tá, tem ali a promoção que a gente falou de gerente, quando você assumiu, mas quando você sentiu mesmo, assim, putz, eu sou referência, e não só como gerente. Porque eu entendo que tem a cadeira de gerente, que sempre vai ser referência, mas aquele momento que o seu time, a sua entrega tá no Philip Kotler, aquele momento que você é convidada para vir pro podcast. Quando você sentiu que esse movimento era seu, né? Que realmente partiu, é a raiz sua, é a árvore que você plantou e é os frutos que você colhe. Acho que foi aqui na Cogna mesmo, Vi, quando eu assumi a posição de gerente e em determinados momentos eu passei a ser chamada para participar de muitas reuniões Uhum, e foi pedida a minha opinião, foi pedida a minha voz, sabe? Foi me dado espaço para trazer a minha voz.
por pessoas que antes eu admirava. Então é legal que não sou só eu olhando para cima, tem pessoas olhando para mim também. Você identificar isso, identificar que as pessoas também olham para você, acho que é o momento em que você entende que realmente você fez um bom trabalho, sabe? Uhum. E realmente, assim, às vezes a gente vai vivendo no dia a dia, a gente vai falando, como você falou, né? Saber o peso da palavra de quando você se torna referência. Então, eu lembro quando a gente começou os projetos, você estava fazendo in-house, a gente estava construindo in-house ainda, né? Internalizando uma agência aqui, né? Na Cogna. E o peso da palavra já muda, mas quando você percebe que o seu peso da palavra também ele tem um espaço importante na estratégia, muda a responsabilidade, mas também muda algo que é impagável, no sentido de, cara, eu cheguei até aqui, agora aí tem a pressão de estudar, lógico, manter ali o pace legal, mas é delicioso, né? Um friozinho na barriga diferente. É outro sentimento. Acho que esse é o prazer de chegar nesse caminho, nessa posição, sabe? Uhum, legal. E se você pudesse sintetizar a sua liderança em uma frase? Sei que aqui a gente está falando uma frase, mas pode ir devagar se quiser. Mas eu queria te ouvir mesmo se você pudesse sintetizar a sua liderança, assim, pensando nas soft skills, nas hard skills, como você falou, na palavra, nos espaços. Como é que você sintetizaria isso, Ká? Eu vou falar uma frase que vai parecer decorada e vai parecer ensaiada, mas que eu acredito muito, que é um dos valores da Cogna, que é sobre impulsionar as pessoas a buscar a melhor versão de si. Para mim, esse é o principal papel de uma liderança, você ajudar as pessoas a se tornarem melhores como pessoas e como profissionais para o mercado, sabe? Uhum. Isso é delicado no sentido, tem lideranças que às vezes são egoístas nesse sentido, microgerenciamento, que é algo desafiador para você garantir a qualidade, ainda mais quando você gerencia investimentos de 200 milhões, mas é desafiador você confiar também que a pessoa às vezes está no processo de curva de aprendizado e não vai ser sempre o 100% que você gostaria, mas tem que respeitar esse processo também e incentivar, né? Exato. Por isso que eu costumo falar muito pro time, que na verdade é você contra você mesmo. Às vezes as pessoas têm essa preocupação de olhar muito em volta, se comparar muito, mas na verdade o seu desafio é contra você mesmo, é você buscar a sua melhor versão. Uhum. Maravilha. É, Esse aqui, você acho que nunca falou sobre isso comigo, mas o que te fez se apaixonar pela intersecção de dados e comunicação? Que no final é performance, no final é o marketing, mas quando que você, lá no terceirão, ensino médio, te falaram que tinha um caminho vestibular, como isso aconteceu? Certo. Eu comecei a minha vida trabalhando em agência, né, Vitori? E em agência a gente tem muita apresentação. E as apresentações de agência, elas geralmente são sobre contar uma história, né? Sobre você contar uma história, defender um projeto, defender um conceito. E são histórias muito bonitas de serem contadas. Quando você une isso com dado, a história passa a fazer sentido. Não fica só uma história sem nexo, sem apoio, sem defesa. O dado ajuda a construir essa história de uma maneira muito mais verdadeira, muito mais tangível. Por isso que eu gosto de unir os dois. Uhum. E marketing, então você foi a primeira que você escolheu. Porque eu sei que você era orquestra. Não, menina. Eu tive uma experiência, mas foi só uma experiência pequena. E eu fiz técnico em design gráfico. E dentro do técnico de design gráfico, uma das matérias foi publicidade. E foi nessa matéria ali que eu me identifiquei e que eu decidi seguir por esse caminho. Eu fiz médio técnico, né? Uhum. Bacana. É verdade, você teve uma experiência, lembrei agora, né? Out of topic total, não era essa carreira. Em que momento você sente que te enche de orgulho na sua carreira, na sua trajetória? Pode ser mais de um, se você quiser citar, assim, que eu sei que às vezes é difícil escolher, mas um ou dois, assim, que você sente que enche a sua boca de orgulho, assim, não, eu fiz. Certo. Eu acho que mais recente eu citaria a construção da in-house mesmo aqui no time de marketing. É um desafio muito grande, a gente teve pouco tempo para contratar um time muito grande. E foi um desafio que eu ganhei pela confiança do trabalho que a gente construiu aqui nos primeiros meses, na operação anterior a essa, e construir isso com a minha cara, com o meu jeito, com a minha forma de trabalhar, e ver hoje, sabe, as coisas funcionando de uma maneira tão certinha, funcionando de uma maneira que eu gosto, é muito bom para mim, sabe? Uhum. E eu lembro que quando a gente começou em house, a gente teve alguns desafios até culturais, né? No sentido de a gente abrimos as vagas e aí as pessoas foram entrando e é aquele normal, né? As pessoas que têm fit cultural, tem pessoas que não, e a gente descobre justamente nos 3 meses de experiência ali. Mas o que foi mais desafiador ali nesse momento que começou, os 6 primeiros meses da in-house? Falou assim, Kátia, ó, você é gerente, você vai ter o apoio aqui de X, Y, Z, mas o time, a meta é sua. O que você sentiu
de maior desafio nesse momento? Várias coisas. Eu acho que foi um desafio muito grande em relação a pessoas, justamente por isso, você trazer muita gente de fora e ao mesmo tempo, então às vezes você não consegue dar a mesma atenção, o mesmo trabalho que você daria quando entra uma pessoa. Você construir isso com as 38, não entraram todas ao mesmo tempo, mas Você foi quanto? Eram umas 20, eu acho que era? entraram mais ou menos umas 20 ao mesmo tempo. Então, é um desafio muito grande pra gente conseguir lidar com tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu também passei por um desafio pessoal nesse momento. É o meu desafio de... Acabei de ser promovida a gerente, tem todos os desafios que a gente já falou. E eu também passei por um desafio pessoal. Então, o que eu falei ali no começo da conversa, como a gente não tá bem pessoalmente, é difícil estar bem profissionalmente. Então, foi um período muito complexo pra mim lidar com todos esses sentimentos, sabe? E com a pressão ainda, E né? com a pressão, Da meta, exatamente. porque mídia paga, quem tá aí de mídia paga sabe que não é dia por dia ali no growth, né? Ajustando por dado ali, né? Exato. Então, tudo isso ao mesmo tempo tendo que entregar, tendo que mostrar para a companhia que a decisão da internalização foi uma boa decisão. Uhum. Então, foi um desafio, foram muitas coisas na cabeça ao mesmo tempo, sabe? Realmente. Eu tava lá, eu lembro. Não foi um desafio fácil, inclusive. Não é fácil, no geral, você ser gerente de um time pequeno. Imagina um time grande, com milhões de reais, com metas agressivas, porque Cogna é uma empresa que o motor de máquina ali de captação, que é onde a K tá ali na frente, é algo absurdo, incrível mesmo, quando você entra e você vê essa magnitude por dentro, mas de fora você já consegue imaginar, mas por dentro. Então, parabéns, tá, Ká, novamente. Hoje a gente está com uma distância, acho que de 1 ano e meio dessa. Né? Eu entrei em 2023, a gente tá hoje em 2025, mas parabéns, porque realmente, hoje o time está com 38. Imagino que as metas só aumentem, porque a companhia quer crescer, né? Então, parabéns, Ká. Obrigada. Vamos de encontro com esse ponto. Como é que você equilibra o ROI, a meta do ROI, a pressão do ROI, com o lado criativo do time? Hoje o time de criação não está abaixo de você, né? Não, não. Mas uma das coisas que a gente mais tem incentivado o time é utilizar a criatividade para reinventar o resultado. Então, o que eu costumo dizer muito para o time, você acabou de falar, a cada ano que passa a gente tem novos desafios, metas maiores, metas mais agressivas, porque a companhia precisa crescer. E se a gente continuar fazendo tudo igual, a gente vai entregar o mesmo resultado. Uhum. A gente não vai conseguir entregar o desafio que é colocado. Então, eu exercito muito para o time utilizar isso. Às vezes, a gente vai tomar decisões, a gente precisa tomar decisões mais criativas para conseguir trazer um resultado diferente que a companhia espera. Uhum. Isso pede para o time que tenha o comprometimento com o ROI, mas que também utilize a criatividade para reinventar as estratégias e conseguir trazer uma mudança na entrega. Uhum. E você é fã de teste, de errar, de inovação? Como é que você vê esse R rápido para acertar rápido? Você é desse lema, você não é? Sim, acho que o que a gente mais incentiva no time hoje é isso, é testar, errar rápido. É melhor testar do que não testar. Eu acho que se a gente não toma uma decisão de um teste, a gente não vai chegar no resultado, foi o que eu falei, a gente precisa conseguir reinventar a operação. Então, um teste é uma coisa muito comum dentro da nossa estrutura hoje. Uhum. A gente já fez testes bem malucos, eu acho que você estava em alguns deles, então testes da gente tomar decisões que vão contra a lógica, né? Eu acho que quando você fala, trabalha no time de performance, então se espera que a decisão seja óbvia de colocar mais dinheiro na campanha que tem o melhor ROI. Mas a gente já foi na contramão disso, de tomar decisões e colocar dinheiro nas campanhas que estão com maior custo, ou pausar as campanhas que estão com menor custo, justamente para a gente tentar descobrir alguma coisa e chegar num resultado ainda melhor. Uma grande alquimia, né? Você vai tirando aqui, vai testando aqui, vai colocando um pouco aqui. Exatamente. E depende da palavra-chave ali, às vezes que muda, esse search impacta em meta. Tentar entender como construir isso, esse acho que é o grande desafio. Tem algum conselho que você gostaria de dar para alguém que está aí assistindo hoje, pensando em novos modelos de trabalho, em inovação, pessoas e profissionais líderes, né, que valorizam a criatividade, o erro, a inovação, que a gente sabe que é um conflito geracional que o mundo do mercado passa hoje, né? Para essa pessoa que está lá, do outro lado da tela agora, com alguns vícios, às vezes, tentando vir para esse mundo novo, né? Tentando vir para essa geração nova de erro, de lideranças que talvez sejam um pouco mais humanas, ou talvez que queiram se tornar essa liderança mais humana. Tem algum conselho que toca no seu coração que você gostaria de falar para quem está te assistindo? Vi, eu acho que isso é muito sobre tudo que a gente veio construindo aqui durante o podcast. Eu acho que é muito sobre confiança, você acreditar no que você tem potencial, no seu potencial e entregar de acordo com aquilo. Se você acredita que você é capaz, que você consegue,
todo o seu trabalho vai repercutir isso, vai refletir isso. Então, meu conselho é esse. Uhum. Fala muito que essa questão da autenticidade, da confiança é algo que ecoa nas suas entregas. Então, às vezes, você nem tá botando tanta fé na sua entrega, mas é tão autêntico seu, você tá confiando tanto naquilo que o impacto pode ser maior do que você imagina do que ele de fato vai ser. Pelo olhar da liderança, pelo olhar, às vezes, até da receita ali que vai gerar. Então, confie em você mesmo, eu tô muito com a cara nesse sentido. Eu acho que independente da faixa etária, independente do grau, do momento, da senioridade que você tá, se você tá buscando se inovar, se você tá buscando entrar nesse mundo mais de uma nova geração do trabalho, tem que confiar em você. Se você está buscando diferença, se você está buscando mudança, se você quer se destacar, se você quer ser o 1%, se você quiser ser o líder 001 da 001 Educação, confie em você. É um dos melhores conselhos mesmo, Cá. Maravilha, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei estar aqui com a Kátia. Gostaria de pegar um momentinho aqui para agradecer a Vumpcast, que é a nossa patrocinadora. E agradecer você, Cá, pelo tempo. A gente sabe que pausar a rotina para ter espaços para trazer isso é desafiador, mas é muito importante, até para a gente conseguir compartilhar com outras lideranças que estão ali, que estão precisando desse conselho. Então, novamente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, revê-la de novo na carreira. A gente mudou de unidade de negócio, mas é sempre bom saber como tá as coisas e o desenvolvimento dos seus projetos, da sua vida. E é isso. Quer fazer um breve agradecimento para a galera? Fica à vontade. Obrigada, Vitori, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu desejo muito sucesso para você nesse projeto, para todo mundo que está podendo participar e acompanhar esse projeto que é muito importante para a evolução dos novos profissionais. Maravilha. A Ká é uma das pessoas que a gente considera mentora aqui na 001 Educação, então se você estiver com a gente nos eventos presenciais e algumas agendas, fica de olho no 00 Educação, no nosso Instagram, que é onde a gente vai estar postando. Se você quiser ter mentoria ou ter acesso a profissionais como a Kátia Caprioli, é aqui na 00 Educação. Muito obrigada, pessoal. Boa semana, bom final de semana, independente de quando você estiver assistindo isso. Um beijo.